Alô, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Galerinha, vocês estão se cuidando? Estão se higienizando? Isso é muito importante para a gente combater aí esse coronavírus, beleza? Tranquilo? Galera, a aula de hoje é acerca de corrente elétrica. É uma breve introdução à eletrodinâmica, tá? É um conteúdo importantíssimo para o Enem, para os concursos civis e militares, e que faz parte do conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Beleza? Vem comigo. Galera, até então, nas nossas últimas aulas, a gente tinha abordado a eletrostática. A eletrostática é a parte, é o ramo da eletricidade que estuda, que analisa, que observa as cargas em repouso. Beleza? Então, repetindo, a eletrostática é a parte, é o ramo da eletricidade que analisa, que estuda as cargas paradas em repouso. Beleza? Bom, e o que é, galera, corrente elétrica? Corrente elétrica, galera, não é nada mais, nada menos do que um fluxo ordenado de elétrons livres. É carga em movimento. Beleza? Então, corrente elétrica é o quê? É um fluxo ordenado de elétrons livres no interior de um material condutor. Tá? É um movimento ordenado de elétrons livres. Beleza? E para que a gente tenha uma corrente elétrica, a gente tem que ter o quê? Uma coisa chamada de diferença de potencial. Nos livros de física, vocês vão observar, vão ler, vão ver diversos termos. DDP, que é diferença de potencial, tensão elétrica, que é a mesma coisa que DDP, tá até aqui entre parênteses, aqui na parte inferior do esquema da figura, ou voltagem. Tá? Então, DDP, tensão elétrica e voltagem são o quê? São sinônimos. Tá? Então, para que a gente tenha, tá, uma corrente elétrica, um fluxo ordenado de elétrons livres no interior de um material condutor, eu tenho que ter o quê? Uma diferença de potencial entre os pontos A e B. Eu tendo diferença de potencial, eu consigo o quê? Estabelecer uma corrente elétrica. Beleza? Vamos que vamos. Para quaisquer aparelhos elétricos funcionem, é preciso estabelecer uma diferença de potencial entre os polos de um gerador de corrente. Né? Tá? Então, você tem que ter o quê? Uma diferença de potencial, conforme eu já falei para vocês, para a gente estabelecer o quê? Uma corrente elétrica no interior de um material condutor. Tá? Que pode ser, por exemplo, um trecho de um fio de cobre, que é o mais comum. Beleza? Fazendo que flua uma corrente elétrica em um material condutor. E com isso a energia elétrica será transformada em outras formas de energia, como energia motora, energia térmica, luminosidade, etc. Trazendo conforto para a população, para nós usuários. Beleza? Bom, a gente já viu em aulas anteriores condutores versus isolantes, tá? Mas só para a gente dar uma revisada. Condutor elétrico são materiais que possuem o quê? Grande quantidade de elétrons livres. Os elétrons livres são provenientes da onde, galera? Você tem um átomo, tá? Que é formado por quem? Basicamente, por prótons e nêutrons. Os prótons são as cargas positivas, os nêutrons não têm carga elétrica, ficam confinados lá no núcleo, lá na meiuca do átomo. Tá? A gente está considerando aquele modelo tradicional, aquele modelo planetário. Tá? E quem fica distribuídos, né, quais são as partículas que ficam distribuídas em camadas, em níveis de energias distintos, tá? Em camadas energéticas. São os elétrons. Tá? Só que os elétrons que ficam mais distantes do núcleo do átomo, tá?
nesse tipo de material denominado condutor, eles são mais o quê? Esses elétrons são mais fracamente conectados, tá, ao núcleo daquele átomo. Então, facilmente, aqueles elétrons mais periféricos, lembrando que elétrons são cargas negativas, tá? Aqueles elétrons periféricos são mais o quê? Fracamente conectados àquele átomo. Isso que eles se desprendem daquele átomo, daquela partícula. Beleza? Tranquilo? Então, quais os exemplos clássicos que a gente dá acerca de condutores elétricos? Né? Quais são os materiais que são bons condutores? Os metais sólidos, as soluções iônicas são boas condutoras, beleza? Solução iônica a gente vai ver mais à frente, tá? E com relação ao isolante elétrico, são materiais que não servem para o quê? Para conduzir energia elétrica, para conduzir corrente elétrica. Tá? Quais exemplos? Vidro, lã, beleza? O que mais? Vidro, lã, madeira, é um isolante elétrico, beleza? Tranquilo? Então, são materiais que é justamente o oposto dos condutores elétricos. Enquanto os condutores elétricos, né, servem para conduzir energia elétrica, e não é à toa que nas linhas de transmissão de energia, aqueles cabos, né, são metálicos, não é por acaso, tá? Os isolantes não têm essa propriedade, tá? Nos isolantes, galera, em termos de estrutura molecular atômica, os elétrons, né, esses materiais isolantes são pobres em elétrons livres, tá? Os elétrons, de uma forma geral, eles são o quê? Fortemente conectados ao núcleo daquele átomo. Beleza? Tranquilo? Aqui tem um esqueminha, tá? Aqui você tem uma bateria, uma fonte de energia, uma fonte de tensão. Aqui você tem um medidor, beleza? E aqui você tem uma bobina, beleza? Fechando o circuito e ligando o dispositivo, você vai ter o quê? Corrente elétrica circulante aqui, beleza? Em geral, os metais são bons condutores elétricos, sendo os melhores condutores a prata e o cobre. Mas por uma questão comercial, tá? E econômica, obviamente, questão de custo, de barateamento de custos, tá? Os fios condutores utilizados são normalmente compostos, em sua maioria, de quê? Por quê? Por cobre. E prata é um metal nobre, faz parte do rol dos metais nobres, e ela é o quê? Mais cara. Tranquilo? Aqui você tem um esqueminha de uma solução eletrolítica, de uma solução iônica, quando você mistura a água com cloreto de sódio, o sal de cozinha. E aqui você tem um animal, um material, um alimento de origem animal. Isolantes elétricos. Vidro, madeira e lã, conforme eu já falei. O que é importante, né, na nossa aplicação? Tá? Aqui você tem um rol de ferramentas. Reparem que nessas ferramentas você tem essas partes metálicas e você tem a parte formada por um tipo de plástico, isolante. Tá? O isolante, justamente aqui, aparece para quê? Tá? Como o isolante não serve para conduzir eletricidade, o isolante protege a pessoa que está manipulando, tá, essas ferramentas de um possível quê? Choque elétrico ou descarga elétrica. Beleza? O que é choque elétrico ou descarga elétrica? Quando a corrente elétrica passa pelo corpo do ser humano ou pelo corpo de um animal, por exemplo. Então, esse material aqui que é isolante serve para quê? Para proteção contra o quê? Possíveis o quê?
choques elétricos ou descargas elétricas. Soluções eletrolíticas, soluções eletrolíticas, a gente adicionando água com sal de cozinha, tá? Se a gente, nessa solução iônica, colocar os terminais dessa lâmpada, tá? Mergulhando os terminais dessa lâmpada, aqui nessa solução, o que vai acontecer? A lâmpada vai acender. Procure essa experiência no YouTube, galera. É muito interessante. Por quê? Essas soluções aqui iônicas, elas têm o quê? Elétrons livres. Tá? Por isso que, a partir dessa forte presença de elétrons livres, a lâmpada vai acender. Tá? Animais, nós humanos também, tá? Nós não estamos imunes aos efeitos da corrente elétrica. Tanto eles como nós, seres humanos, somos o quê? Condutores elétricos. Nós conduzimos o quê? Eletricidade. Tá? Por quê? Por causa, de novo, por causa da presença dos elétrons livres. Galera, vamos aprender aqui rapidinho o cálculo da intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica, simbolizada pela letra I, intensidade da corrente elétrica é simbolizada pela letra I, é igual à razão, a divisão entre carga elétrica e unidade de tempo. Beleza? Essa intensidade da corrente elétrica é dada em amperes, simbolizado por razão. A unidade de corrente elétrica no SI são os amperes. Tá? Carga elétrica, a gente viu na aula anterior, é dada em coulomb, beleza? E o tempo, essa variação de tempo é dada em quê? Em segundos. Beleza? Então, coulomb por segundo dá o quê? Dá 1 ampere. Tá? Então, a intensidade da corrente elétrica, a intensidade média da corrente elétrica no interior de um fio é carga por unidade de tempo. Vamos ver a aplicação disso? A unidade da corrente elétrica será dada em quê? Em coulomb por segundo, mas foi designada por ampere. O nome é uma homenagem ao físico francês André Marie Ampère. Isso mais ou menos século XVIII, século XIX. Beleza? 1775, século XVIII, a 1836, século XIX. Tá? Bom, exemplos de aplicação. Por uma seção transversal de um fio condutor, passam 15 coulombs em 3 segundos. Calcule a intensidade da corrente no fio. Tá? Isso é a pergunta número 1. Bom, galera, antes de qualquer coisa, deixa eu fazer uma breve explicação. O que é uma seção transversal? Né? Por exemplo, eu compro um salame. Tá? Vou lá no mercado, compro um salame. Eu começo a fatiar esse salame. Tá? Quando eu estou fatiando o salame, tá? Qual é a figura, né, geométrica que eu acho? Tá? Eu estou fatiando. Eu estou cortando o quê? Rodelas de salame. Essas rodelas de salame são o quê? É uma circunferência, é um círculo. Na verdade, é uma área o quê? Plana, é uma área o quê? Circular. Beleza? Então, essa área plana circular, tá? Vai ser o quê? A seção transversal de um fio. À medida que eu vou fatiando o meu salame, eu vou achando o quê? Outras áreas planas circulares. Beleza? Outras rodelas. Tranquilo? Essas rodelas são o quê? São a minha seção, tá? Raciocina como seção transversal de um fio. Tá? E, havendo uma diferença de potencial, conforme eu falei, você tem corrente elétrica. Então, que a intensidade da corrente elétrica é o quê? É carga por unidade de tempo. Essa carga aqui, que são os elétrons, tá? Existe uma quantidade de elétrons que furam essas áreas planas circulares. E essa quantidade de carga, essa quantidade de elétrons, é simbolizado por quem? Pela letra Q.
Então, Q vai ser a carga, né, que fura, que atravessa o quê? Essa área plana circular. Beleza? Entenderam mais ou menos o raciocínio? É uma coisa assim mais ou menos imaginária, um pouco abstrata. Tá? E o tempo que essas cargas demoram para atravessar essas rodelas de salame é o quê? Vai ser o meu ΔT. Beleza? É o tempo que essas cargas demoram para atravessar o quê? As rodelas de salame. A rodela do salame. Mais ou menos assim, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Bom, número 2. Um aparelho elétrico admite intensidade de corrente máxima de 10 amperes. Este será ligado a um fio condutor pelo qual está fluindo 40 coulombs dentro de 2 segundos. Responda. Se o aparelho elétrico for ligado nessas condições, o que acontecerá com ele e por quê? Então, são duas aplicações. Um é cálculo direto de intensidade média de corrente no interior de um fio, e outro para saber se o aparelho elétrico suporta ou não essa corrente aí, tá? Proposta pelo exercício. Bom, número 1, resolução. Q, né, que é o dado do problema, é 15 coulombs. Carga é dada em coulomb, 15 coulombs, e ΔT é dado em segundos, 3 segundos. Então, o que é corrente? É Q dividido por ΔT. Tá? Deixa eu mexer aqui o mouse. Esse mouse está meio maluco, gente. Q dividido por ΔT vai fornecer o quê? Corrente elétrica. Pronto, liguei aquele de novo. Tá? Eu acho que melhorou. Então, I vai ser o quê? Q sobre ΔT. Então, Q sobre ΔT, tá? Vai dar corrente. Então, vai ser quanto? 15 dividido por 3. 15 coulombs dividido por 3 coulombs. Que vai dar o quê? A corrente de 5 é o quê? Amperes. A intensidade da corrente é de 5 amperes. Tranquilo? Super fácil. Coulomb por segundo resulta em amperes. De novo, eu estou no SI, Sistema Internacional de Unidades. Bom, esse foi o primeiro exercício, que pedia a intensidade da corrente elétrica. Vamos raciocinar agora o segundo. No segundo, devemos observar a intensidade máxima suportada pelo aparelho, que é de 10 amperes. Qualquer valor superior a este, o aparelho sofrerá um curto e queimará. Sendo assim, devemos calcular a intensidade de corrente no fio. De novo, vamos aplicar I igual a Q sobre ΔT. Q, carga, ΔT, intervalo de tempo, e corrente elétrica. I medido em amperes, Q medido em coulombs e ΔT medido em segundos. Tá aqui. Q vai ser 40 coulombs e ΔT 2 segundos. São dados lá do problema. Ó. Está fluindo 40 coulombs em 2 segundos. Vamos lá. Então, 40 dividido por 2 vai dar o quê? 20 amperes. Bom, 20 amperes é maior do que 10. A instrução do aparelho é de que a corrente máxima seja de quanto? 10 amperes. Está lá no manual. Bom, aí a corrente achada foi 20 amperes. 20 amperes é maior do que 10 amperes. O que vai acontecer? Concluímos que se o aparelho for ligado nessas condições, ele sofrerá um curto, porque a intensidade de corrente elétrica no fio é superior à máxima intensidade suportada por ele. Tá? E uma coisa para a gente pensar, galera, e isso eu vou cobrar, né, na nossa volta aí do nosso recesso agora de julho. Por que os pássaros não levam choque elétrico ao pousar nos fios de alta tensão? Isso é uma questão de Enem, isso é uma questão de vestibular, isso é uma questão de concurso. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem, tá? Não deixe a matéria acumular e vamos que vamos, tá ok? Fiquem com Deus.